se você não me conhece, eu sou Valquíria Lobo, eu sou especialista em adolescentes, faz 20 anos que eu lido com essa moçada, sou mãe do Thiago de 32 anos e da Thalita de 19 e hoje eu estou aqui ao vivo pela primeira vez em duas redes simultaneamente. Estou aqui no Facebook e aqui no Instagram. E se você está aqui comigo, me fala um oi, fala para mim, por favor, se tá tudo certo com o som, se você está me ouvindo direitinho, porque hoje eu tenho várias perguntas de mães de adolescentes desesperadas e mais desesperadas ainda agora, na época do coronavírus, porque elas não sabem o que fazer com seus filhos adolescentes. Olha, tô vendo que tem aqui no Instagram o Matheus, o Thiago. Oi, tudo bom? Tá tudo certo, Thiago? A Van, oi Van, que bom você por aqui, linda. Tudo jóia? Então vamos lá. Então vamos lá, pessoal, as perguntas de hoje estão assim, bombando. E eu vou tentar fazer em 1 hora, porque é o tempo que o Instagram dá pra gente aqui nas lives, né? Então vamos lá. Tem um filho de 14 anos que sempre foi muito educado, muito carinhoso, querido, mas eu não sou uma mãe de ficar mimando, abraçando, beijando ou brincando. Sou mais calada na minha, pelo dia a dia, a correria. Eu tenho 3 filhos, todos homens, mais o marido, e me ajudam muito pouco em casa, no serviço. Então, me sinto sobrecarregada porque chego do serviço às 4 da tarde e só paro à noite, na hora de dormir. Vivo cansada, estressada, então, tipo, chego em casa e vou botando ordem nas coisas, faz isso, faz aquilo e mandando eles fazerem também. Mas de uns dias pra cá, ele, o menino de 14, né, de uns tempos pra cá, ele está muito revoltado, respondão, irônico. Diz que ninguém manda nele. Briga com o irmão mais novo de 8 anos, o chama de lixo. Ai, eu odeio quando eles fazem isso. Mando fazer as coisas, não faz e pronto. Eu converso do meu jeito, mas converso com ele e não adianta. Essa semana peguei ele, dei uma surra bem boa e botei de castigo. Ele diz que vai fugir de casa, que não gosta da gente, que não gosta da casa, que odeia o pai, odeia o irmão, que queria que eles morressem. Meu Deus, tá dando ruim já, hein, gente, esse confinamento. Tô muito assustada. Estou vivendo uma turbulência dentro de casa com ele e o pai dele. Não sei mais o que fazer. Já tive depressão e aí sinto que tô perdendo o controle da situação. Que tô entrando de novo em depressão, mas preciso ser forte por ele. Não sei mais o que fazer. Nossa, mãe, quanta coisa! E não é fácil, né, gente? Olha, ser mãe de adolescente nunca foi fácil. Nessa época, então, em que a gente está confinado dentro de casa, com toda essa incerteza, né? E não somos só nós adultos que estamos incertos com relação a várias coisas, né? Tanto com relação à nossa saúde, saúde dos que a gente ama, o futuro, né, das pessoas, a questão financeira, a questão de emprego, a questão econômica. Tá todo mundo realmente bastante abalado emocionalmente, né? As pessoas que têm doenças mentais, e a depressão é uma doença mental, eu tenho visto que têm estado ainda mais fragilizados. Deixa eu ver aqui, tá o Danilo, Juliana. Oi, Ju! Rogério, meu amigo. Só tem eu. Coisa linda. Chefe Ronaldo, gente, que legal que vocês estão aqui. Obrigada, viu? Claudemir Busato, muito obrigada pela audiência de vocês. Então, vamos lá. Mãezinha, então essa história, né? Você já tem depressão ou já teve, né? E tá percebendo aí que, principalmente nesse momento em que essa incerteza, toda essa tribulação, né? Essa mudança de rotina e esse confinamento, que é o que nós estamos vivendo, a maioria de nós, né? Você, pelo visto, não. Pelo visto, você tem um trabalho fora, né? Mas pelo que eu entendi, se eu entendi direito o que você escreveu, os seus 3 filhos e o seu marido estão em casa, de alguma maneira puderam ficar em casa, né?
as crianças, porque não estão tendo aula, o marido talvez esteja em algum trabalho que ele possa fazer de casa, pelo que eu entendi, não sei se é essa a situação, mas você continua trabalhando pelo menos até as 4 da tarde, não é isso? E aí você chega, tá tudo pior ainda do que já estava, não é isso? E tá ficando cada vez mais difícil. O menino que era bonzinho, que era doce, educado, como você disse, agora ele tá ficando revoltado e tendo umas reações extremas que estão te assustando, não é? Umas reações agressivas, não é isso? Mãe, olha só, tem várias coisas aí que a gente precisa cuidar. Esse tipo de transformação no filho adolescente da gente não acontece só nesse tempo, nessa época inédita que a gente está vivendo de confinamento. Na verdade, isso acontece naturalmente com os adolescentes, né? Quando a gente... Eu vivo brincando, né? O pessoal gosta quando eu digo, né? Parece que quando o filho da gente vai virando adolescente, vai passando justamente por essa idade que seu filho está agora, parece que vem uma nave espacial, abduz o filho da gente, põe um ET no lugar e leva embora nosso bebê, né? Aquela criaturinha doce que agarrava as pernas da gente, que amava a gente, dizia que amava, queria a presença da gente, né? A gente não consegue mais reconhecer aquele cidadãozinho naquela agressividade toda, né? E que assusta mesmo, mãe. Então, assim, eu vejo na sua fala várias coisas, vários pontos que a gente precisa considerar. Primeiro, essa sua questão que já teve depressão, e isso realmente dificulta tudo para você. Primeira coisa, mãe, ponto número 1. Lembra, quando a gente está em voo, as instruções de segurança são: em caso de algum acidente, você primeiro coloca a máscara de oxigênio em você, para depois você conseguir socorrer os demais, né? Ajudar as pessoas que têm mais dificuldade, o pessoal, suas crianças que estão viajando com você, alguém mais idoso, alguém que esteja com dificuldade, né? Então, primeiro, máscara de oxigênio em você. E depois é que você vai procurar atender as outras coisas. Então, primeiro ponto, respira e cuida de você. Como é que nessa vida corrida que você leva, você pode cuidar de você? Tem algumas dicas que a gente pode aplicar na vida. Eu até tenho anotado para mim mesma, tá? Essas anotações que eu fiz foi para mim mesma, porque a minha vida não mudou muito de rotina, porque eu já tenho trabalhado em casa, pela internet, então essa parte não mudou. Mas todas as outras partes, né, tá igual, todo mundo apreensivo, com receio, sem saber direito como vai ser. Eu tenho me resguardado de que maneira? Primeiro, acreditando que tudo isso vai passar. Sempre passou, né? Nós, tanto como humanidade, como coletivo, já passamos por coisas piores, muito piores na história e sobrevivemos, né? E evoluímos, inclusive. Até comentei recentemente com o pessoal, né? Depois da pandemia mais severa que nós tivemos, que foi no século XIV, que dizimou 1/3 da população da Europa, e é uma coisa assim, foi muito pior do que poderia ser, no pior cenário, o que a gente está enfrentando agora com o coronavírus, por diversos fatores, inclusive porque hoje a gente tem muito mais desenvolvimento científico, tecnológico, nós temos a comunicação à nossa disposição. Isso que nós estamos fazendo aqui agora já é uma coisa que não havia naquela época, para as pessoas se sentirem um pouco mais acolhidas, um pouco mais junto, né, para poder superar esse tipo de coisa. Eu não conseguiria, naquela época, te dar esse tipo de conselho, te dar esse tipo de atenção, de alento, né, que sirva de alguma maneira para te orientar, para te ajudar nesse momento. Eles não tinham isso, né? E muitas outras situações, né? O mundo globalizado como está, para o bem e para o mal, a gente percebe que tem muito mais benefício do que malefício, né? E mesmo assim, eles superaram tudo isso. E o que é que veio historicamente logo em seguida a essa pandemia horrorosa que teve? Imagina, gente, 1/3 da população do continente europeu faleceu. 1/3. Imagina que a cada 3 pessoas, uma veio a falecer. Então era difícil ver uma família que não tivesse perto de si, né, um ente querido que tivesse sucumbido
aquela pandemia. Tá longe de ser o que a gente está vivendo hoje. Lógico que a gente está numa situação difícil e tudo mais, mas a gente já superou coisa pior, entende? E o que é que veio logo em seguida? Veio o renascimento, gente. Veio assim a maior explosão que a gente tem de registro na história de evolução em termos de artes, de cultura, de evolução do ser humano como um todo. Então, toda vez, né? Tá até na Bíblia. Depois da tempestade sempre vem a bonança. E eu me prendo nisso, eu me apoio nisso, foco nisso para conseguir também manter um equilíbrio emocional, continuar fazendo minhas coisas, continuar levando a vida, né? Sem adoecer, sem ficar deprimida. E quem teve, né, depressão, a chance de ter de novo é maior. Então, cuide muito de você, mãezinha. Esse é o primeiro passo, tá? Outras coisas que ajudam muito é você realmente estabelecer uma rotina, mas que inclua nessa rotina alguns pontos de cuidados com você. Você, no caso, não teve a mudança de rotina, mas o que eu vou te falar serve tanto para você quanto serve também e principalmente para as pessoas que tiveram mudança de rotina, que estão trabalhando em home office ou que estão, de alguma maneira, isoladas em casa, né? Que pode ajudar bastante nessa questão emocional, tá? Que é o quê? Manter uma rotina o mais normal possível, mas sem rigidez excessiva, tá? Então, é bom você manter uma rotina, porque a rotina até... O que é legal da rotina é que ela se autoalimenta, né? Ela acontece naturalmente sem você ter que se esforçar muito. E isso é excelente. Mas sem muito aquele negócio assim, tenho que acordar tal hora de qualquer jeito, chova ou faça sol, sem desculpa. Não dá para ser tão inflexível agora. Por que não? Porque essa situação que a gente está vivendo exige sim muito da gente, tanto física quanto emocional, psicologicamente. Então a gente tem que ter um pouquinho mais de leveza, um pouquinho mais de... Sabe quando a gente pega leve, quando a gente dá um desconto, a gente não leva tudo tão a ferro e fogo em todos os aspectos? Isto é necessário neste momento, isto equivale agora como colocar máscara de oxigênio na gente. Mantém a gente um pouco menos exigido, um pouco menos demandado, para a gente conseguir superar essa situação com mais tranquilidade, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto. Cuida de você, mantenha uma rotina sem muita exigência. E essa rotina, é legal você incluir alguns itens. Eu sei que é muito difícil a gente mudar de hábito assim de um dia para o outro. Aliás, tem livros maravilhosos a respeito de mudanças de hábitos. Só que uma coisa que eu já tentei aplicar para mim e eu sei que não funciona, é você tentar mudar tudo ao mesmo tempo. Não funciona. É uma coisinha de cada vez. Então eu vou te dar várias dicas de coisas para você incluir nessa rotina, mas eu já quero dizer para você que se você não faz nada disso, não convém que você tente incluir tudo de uma vez. É bem mais difícil, tá? Lógico, tem algumas pessoas que são diferentes, que são privilegiadas nesse aspecto de autodisciplina e tudo mais, ok. Mas a grande maioria de nós mortais tem dificuldade de inserir uma mudança radical e um monte de coisa ao mesmo tempo. Isso costuma dar um efeito rebote, igual aquelas dietas que depois dão um efeito sanfona, que você emagrece, mas depois você acaba engordando tudo de novo e até piorando. Então, assim, vou te dar algumas dicas de coisas que são importantes, que são cientificamente comprovadas de que fazem bem para você, inclusive na questão da depressão, tá? E eu sei disso porque minha mãe, inclusive, tem depressão, a gente vem, né, estudando e buscando informações e tratamento para isso há bastante tempo, faz 17 anos que ela tem depressão. Tá bem melhor, graças a Deus, né? Então, a gente tem buscado informações embasadas cientificamente para saber como lidar com isso daí, né? Então, vou dar vários exemplos, mas não tente aplicar tudo de uma vez. Veja quais são mais fáceis para você implantar neste momento e depois que você vê que aquele novo hábito, aquele novo ingrediente da sua rotina está bem instalado, tá fácil já de levar, aí você inclui mais um. Tá? Na medida do que você acha que você dá conta,
tá bom? Então, coisas muito importantes. Sono. Gente, sono é assim. Quem assistiu Divertidamente, comenta comigo aqui, põe a mãozinha aí, fala eu, comenta que já assistiu ou faz um joinha, um coraçãozinho, alguma coisa para saber que já assistiu aquela animaçãozinha da... acho que é da Pixar. Divertidamente. Lá fica bem claro pra gente o que é que faz quando o nosso organismo vai descansar. O que acontece no nosso cérebro, né? E resumindo, uma das coisas que acontece é uma limpeza geral das toxinas que o nosso organismo mesmo vai produzindo no viver. Então, quando a gente dorme, acontece uma faxina dentro do cérebro da gente. E essa faxina organiza todas as coisas que nós aprendemos, que nós vivemos, elimina toxinas, aumenta o número assim de endorfinas que vem para o nosso organismo para deixar tudo, cada um no seu lugar, sabe? Isso é fundamental. Existem estudos a respeito da ausência de sono, da privação de sono, que demonstram que a falta de sono, às vezes a gente fala assim, nossa, eu tenho um projeto super importante, vou me dedicar mais, vou acordar mais cedo, dormir mais tarde, porque aí eu vou fazer e vou acontecer. Tiro no pé. Quando você deixa de dormir o suficiente, você vai acumulando no seu organismo uma série de prejuízos que podem até se tornar crônicos depois, né? Mas principalmente assim, em poucos dias você já percebe modificação na sua atenção, na sua capacidade de atenção, na sua capacidade de produção. Você percebe, a sua memória começa a ficar mais difícil e tudo vai acumulando e ficando cada vez pior. A tomada de decisões fica cada vez mais comprometida, você vai tomando decisões mais piores para você e sofrendo as consequências disso e vai virando uma bola de neve. Então a melhor coisa que você pode fazer por você nesse momento é dormir bem. E uma coisa que te ajuda muito a dormir bem tem a ver com uma outra rotininha que vai fazer muito bem, principalmente agora, nessa época que está todo mundo vivendo sob essa ameaça, né? Sob essa pandemia que nos deixa tão inseguros. Lógico que a gente não deve se alienar, né? Parar de assistir tudo, não saber mais das notícias. Isso não é interessante. Mas nós devemos sim colocar um limite, e um limite bem considerável, sabe? Do número de inputs, ou seja, de coisas que a gente recebe, que a gente absorve, né? Porque se a gente só recebe... E, gente, não dá muito nem para criticar, porque o ser humano ele já é programado para prestar mais atenção e se dispor aí mais atrás. Não é coronavírus, gente, é só alergia que eu tenho, tá? O ser humano já fica preocupado demais com as informações negativas. Todo mundo já sabe, notícia ruim dá mais ibope do que notícia boa, não é? Então, a maneira como as mídias, né, as TVs, os jornais têm de obter audiência, e é disso que eles vivem, de audiência, colocando notícia ruim. Quando eles colocam só coisa bonitinha, só coisa legal, não dá audiência. E isso é natural do ser humano, então não dá nem pra gente criticar. Deixa eles fazendo o que eles têm que fazer, nós fazemos a nossa parte. E a nossa parte é não absorver tudo isso que está sendo passado. Põe um limite muito legal, não fica querendo saber de tudo o que está acontecendo em todo lugar, não. Esses grupos de WhatsApp que ficam mandando um monte de informação que você não sabe se é fake news, se é verdade, se não é. Para com tudo isso, elimina isso da sua vida, porque só vai te fazer mal. E se você tem que ter alguma fonte de informação, procura uma fonte de informação que seja mais fidedigna, quer dizer, que seja mais confiável. E não fica ouvindo de todo lugar, não. Escolhe ali algumas poucas fontes que vão te abastecer de informação e meio que se abstém de saber de tudo. Até porque você não tem o que fazer muito com essas informações. Você fica sabendo das coisas e vai fazer o que com isso? Não há o que você possa fazer para mudar essas coisas. Qual é a utilidade de você saber tudo o que está acontecendo? Na prática, nenhuma de utilidade. E ela causa, sim, já
todo mundo está falando disso, principalmente os profissionais da área de saúde mental, que ficar recebendo informação demais causa muito mal para você. E quer saber? Nenhum profissional precisaria falar isso. Basta você parar um pouquinho e observar você. Como é que você fica, como é que você se sente, como é que o seu emocional reage quando você fica ouvindo notícia o dia inteiro. Tá aí. A maior explicação científica que precisava. É só você parar e observar o que acontece. Então isso não te faz bem. E nós, como animais racionais que somos, podemos escolher não nos submetermos a coisas que nos fazem mal, né? E isso é algo que a gente pode tranquilamente tirar da nossa vida. Mas se você tem que, de alguma maneira, buscar alguma informação, que ela não seja à noite antes de dormir. Nós estávamos falando do sono. Uma das maneiras de você garantir que você vai ter um sono reparador, um sono que realmente vai te dar as condições que você precisa para manter a sua saúde, é evitar à noite de colocar informações do que está acontecendo, dessas notícias. Noticiário noturno é a pior coisa que você pode fazer por você na hora de dormir, tá? As mídias sociais, rede social, qualquer telinha, tá? Seja TV, seja série, Netflix, TV a cabo, computador, tablet, qualquer fonte de luz, qualquer tecnologia dessa de comunicação que a gente tem acesso, todas elas são prejudiciais ao sono se você não para de ter contato com ela, de usar o seu recurso tecnológico com menos de 1 hora antes do seu sono. Então, se você vai dormir, sei lá, 11 horas da noite, às 10 você já tem que estar com tudo desligado. Tudo desligado. Esse negócio de dormir com a televisão ligada só faz mal para você. Então, cuida do seu sono, para 1 hora antes de olhar tudo. Noticiário à noite não interessa para o seu sono, te prejudica, te deixa carregada com aquelas informações e o seu sono acaba sendo afetado por isso, não é? E no lugar disso, uma coisa legal, um hábito novo que você pode inserir na sua rotina, se você conseguir. Antes de dormir, no lugar de estar exposto às notícias ou mesmo às redes sociais, WhatsApp, qualquer coisa que seja, uma coisa legal que você faz é fazer um diário, sabe? E de preferência à mão, tá? Porque também tem estudos que dizem que quando você escreve à mão, as suas conexões são mais privilegiadas do que quando você digita, por exemplo, inclusive para aprendizagem, tá? Eu não sei se você fazia quando você era adolescente, eu fazia. E meu diário tinha até nome, meu diário se chamava Julinho. Eu conversava, querido Julinho. E eu falava, eu contava minha vida para ele, falava tudo que eu estava sentindo, tudo que eu estava passando. E isso era muito bom. Com o tempo, né, acabei deixando esse hábito e depois, né, fui fazendo cursos, fui me desenvolvendo, encontrei algumas técnicas e uma das que eu percebo que funcionavam e continuam funcionando para mim, é realmente continuar fazendo meu diário, tá? Não chama mais Julinho, mas anotar o que eu tô sentindo, anotar como foi o dia, perceber as coisas que funcionaram e não funcionaram nas minhas rotinas. Isso me dá uma clareza para que eu vá escolhendo o que eu vou fazer e o que eu vou deixar de fazer. Isso é muito legal porque a gente vai se autoconhecendo. Autoconhecimento é incrível para colocar a máscara de oxigênio na gente, tá? Por quê? Porque colocar a máscara de oxigênio na gente equivale a você ter consciência do que te faz bem, consciência do que te faz mal e fazer as escolhas, abandonando as coisas que te deixam para baixo, que favorecem essa sua depressão voltar, mãezinha, e favorecem que você se sinta melhor, que você se sinta mais animada e mais alegre, mais feliz. Tá? Então, fazer esse diário à noite é muito legal. E são 2 coisas importantes que você pode colocar nesse diário. A primeira é procurar lembrar do seu dia 3 coisas, pelo menos, pelas quais você se sente agradecida. E não dá para ser aquelas coisas assim, né? Hoje foi um melhor dia da minha vida. Nasceu meu filho. Porque senão não vai ter muitas coisas para a gente anotar. São pequenas coisas.
Ontem, por exemplo, anteontem, o que eu escrevi no meu diário foi que eu fiquei muito, muito agradecida pelo fofo do meu marido ter lavado a louça. Porque a gente tem, né, os nossos acordos aqui em casa, o que é responsabilidade de quem, e a gente faz meio, não na obrigação, meio no prazer. Eu, por exemplo, sou a responsável por fazer o café de manhã. Ele gosta muito do meu café e eu adoro fazer café para ele. Então, toda manhã eu faço café para ele. Quando eu não faço, não tem cobrança, não tem aquela coisa de ficar de bico, é muito tranquilo. E ele tem também algumas coisinhas que ele faz, só que a louça não é nem obrigação minha nem dele, tecnicamente assim, né? Mas a pia estava cheia, aí ele foi lá e lavou. E eu me senti tão agradecida, me senti tão considerada que eu coloquei no meu caderninho. Então, coisas assim, pequenas, né? Hoje eu consegui acordar e fazer a minha rotina minimamente. Tem dia que não dá, tem dia que a gente amanhece mais frágil, mais debilitado, às vezes mais cansado, né? E tudo isso é resultado dessa situação instável que a gente está vivendo. E aí a gente simplesmente aceita, se acata, se acolhe, tem um carinho maior pela gente e pensa que no dia seguinte a gente vai estar mais forte, mais apto a realizar a nossa rotina. Então, quando eu estou conseguindo cumprir minha rotina, eu anoto ali que eu fiquei agradecida por isso. E mais N coisas, né, gente? Por exemplo, esses dias eu consegui achar uma amiga minha me indicou onde que tinha álcool gel para comprar. E o preço não estava sendo exagerado, não estava sendo oportunista. Então eu agradeci, porque eu consegui achar um álcool gel que o preço não era abusivo e consegui suprir, né, aqui para casa. Comprei ali um litrinho, não comprei exagerado, mas comprei um tanto que dá para dividir, inclusive, com alguém da minha família que precise. Então, fiquei agradecida por essas pequenas coisas. Anotar essas coisas à noite te colocam num estado mental de relaxamento e são algumas endorfinas que vão atuando no nosso cérebro, que vão nos fazendo sentir melhor. E fazer isso logo que a gente vai dormir é o melhor momento. Então, a pior coisa que você faz antes de dormir, ouvir notícia ruim, ou ficar muito exposto às redes sociais e aos eletrônicos. E a melhor coisa que você pode fazer é justamente você fazer ali seu diário e colocar ali 3 coisas pelas quais você é grato, e a segunda coisa que você pode colocar ali é as experiências. Então, por exemplo, vai tentar um novo hábito, vai tentar adicionar à sua rotina alguns desses hábitos que eu vou sugerir para você. Então, anota, vê que hora que ficou melhor para você, como que aquilo se encaixou melhor, como você se sentiu, se você se sentiu mais produtivo, se você se sentiu mais revigorado, ou se você se sentiu mais confuso. Lembrando sempre, toda vez que a gente vai começar uma coisa nova, primeiro piora para depois melhorar. Então tem a fase ali de adaptação em que a gente sabe que fica tudo meio bagunçado. É preciso ter consciência desse momento, que antes do negócio engrenar dá mais trabalho, mas que depois que, né, a coisa flui fica mais fácil e ajuda a gente, tá bom? E por que funcionou ou não funcionou? Coloque essas coisas lá no seu diário que você vai ver que vai te dar muita força para você realmente se restabelecer, para você conseguir lidar com essa rebeldia, né, do seu filho, que pode inclusive ter deflagrado agora por conta de toda a pressão que o momento está exigindo, mas que se não fosse isso, mãe, seria qualquer outra coisa, porque o adolescente faz assim mesmo, tá? Ele de uma hora para outra vira casaca, os pais não conseguem entender direito o que está acontecendo, mas é muito comum. E eu te explico, tudo que eu tenho nas minhas redes sociais, seja no YouTube, no Face, aqui no Instagram, tudo que eu falo é a respeito disso, de como lidar com esse momento rebelde do jovem, né? E a maioria das vezes é a maneira como a gente se comunica com eles, a maneira como nós agimos, é que pode intensificar ou abrandar essa agressividade dele. Dá uma olhadinha aí no material que eu tenho, que você vai começando a entender. Eu tenho um pouco de... Olha, eu fiz 2 faculdades na área de educação e aprendi várias coisas a respeito de ensino, a respeito de como lidar com o jovem. E 20 anos lidando com eles no movimento escoteiro, fora ter sido
mãe ainda adolescente, eu engravidei com 15 anos. Então eu entendo bem como é que funciona esse universo do jovem. E tem muito material aí que você pode ir procurando. Ele relaciona disciplina positiva, relaciona o método escoteiro, que é super exclusivo, comunicação não violenta, que inclusive o Marshall Rosenberg, que é o pai da comunicação não violenta, ele fazia mediação de povos que estavam em conflito há séculos, né? Tribos que não se relacionavam, nações que estavam em conflito de guerra. Ele conseguia colocar o pessoal para conversar usando as técnicas dele de comunicação não violenta. Né? E tudo isso junto, a maneira como você se coloca para o seu filho, você vai perceber que vai dar resultado e que não vai precisar fugir de casa, não vai precisar desejar a morte do pai nem do irmãozinho, tá? Que esses conflitos dos seus filhos você também consegue ajudar a minimizar, mas primeiro você precisa cuidar de você, porque nesse estado que você está, como você disse, sobrecarregada, sentindo que ninguém te ajuda, você eu senti assim na sua fala, posso estar equivocada, mas eu senti na sua fala que você se sente um pouquinho quase culpada porque mãe e culpa estão sempre juntas, né? Eu senti que você se sente quase culpada por não ser uma mãe que mima, que beija, que abraça, né? Que fica brincando, paparicando. E eu acho que você deve se aceitar por isso, porque as pessoas elas têm temperamentos diferentes e tem pessoas que são mais expansivas, mais afetivas, que abraça, beija, agarra, e tem pessoas que são mais reservadas e você não deve se cobrar algo que você não é. Existem outras maneiras de você dar carinho e atenção para os seus filhos que não envolve essa coisa de ficar melando, beijando, abraçando, como eu senti que talvez você sinta que talvez você esteja devendo. Nós mães sempre achamos que estamos devendo, né? E tudo isso... Boa noite, Aline, tudo bom com você? Que bom você por aqui. Olha, a Luísa Pires também, Basílio Amadeu. Muito legal vocês aqui, viu, gente? Aqui também tá a Beth, Letícia Marani. Oi! Que bom que vocês estão aqui, gente. Obrigada, viu? A Laura. Ai, professora, que bom você por aqui. Que saudade. Um super beijo, viu? Então, mãezinha, isso, tá? Então, cuida do seu sono nesse sentido, faz o seu diário se você conseguir. Outra coisa que é importante, ó, água. Inclusive, dá licença? Que a gente fica falando, a garganta vai secando, daqui a pouco eu fico tossindo, vocês acham que eu tô com coronavírus, mas não é. Viu, gente? Então é o seguinte, mãezinha, toma água. Por quê? Estudos revelam que 5% que nós estejamos desidratados já provoca uma queda de rendimento mental de 30%. Vou falar de novo, se você tiver com seu nível de hidratação 5% abaixo do que seria o ideal, lembra daqueles 2 litros, 3 litros de água, depende, tem um monte de contas aí que o pessoal faz, né? Depende de não sei quantos ml por quilo que você tem, mas enfim, entre 2 e 3 litros de água por dia é o que a gente precisa e a gente não toma isso. E isso acaba se revelando, né? Acaba consequência no nosso desempenho de memorização, de desempenho, de energia. Você me diz que vive cansada e estressada? Se você tiver, olha, se só esse hábito, hein, você conseguir colocar na sua vida, que é tomar no mínimo 2 litros a 3 litros de água por dia, você vai já perceber em poucas semanas que o seu estado de cansaço já vai melhorar um pouco, o seu estresse já vai melhorar um pouco e a sua energia, sabe aquele negócio assim de você acordar, uhul, já vai melhorar um pouco, tá? Maioria das vezes, desidratação é um dos principais fatores de falta de energia, de dificuldade de memorização, dificuldade de desempenho que as pessoas têm, tá? Então,
Se você conseguir colocar pelo menos esse hábito, já vai ser muito bom. Te falei de sono, te falei de diário, tanto de autoconhecimento quanto de gratidão. Te falei de parar de assistir notícias em excesso e principalmente se for ter alguma notícia para não ficar totalmente alienada por fora do que está acontecendo, que não seja à noite antes de dormir, porque isso faz o seu sono piorar. Alimentação. Alimentação também é um fator que vai fazer esse seu nível de estresse e cansaço, coisas que eu fui aprendendo para mim mesma e que tem a ver, mãezinha, com... Tô ligando o ar-condicionado porque aqui em Ribeirão a gente costuma ter 2 dias de inverno e o resto industrializados. Parece que deu uma pausa aqui no Insta. É a segunda vez que eu tô fazendo live no Insta. Espero que esteja tudo bem. Se alguém tiver aí, faz um oizinho pra mim. Se no Instagram tiver tudo certo. E aqui no YouTube... Não, no YouTube não tô no YouTube hoje. Eu tô no Face. Tá tudo certo também? Tomara que sim. Tá bom? Então, essa questão da alimentação. Procura alimentação mediterrânea que, resumindo, é assim. Descasca mais, come produtos mais naturais e desembala menos, usa menos produtos prontos, já industrializados. Isso dizem, não, são estudos científicos que comprovam que vai aumentar aí a sua energia e a sua vitalidade para você dar conta de tudo, tá? O que mais que você pode fazer? Ter mesmo a sua rotina, né? Não é o seu caso, você continua trabalhando, pelo que você me falou, mas as pessoas que estão vendo esse vídeo e tiveram que mudar a sua rotina e estar em casa agora, evitem aquela tentação de ficar de pijama o dia inteiro, de não se arrumar, de não se barbear, de não se pentear. Meninas, se vocês se sentem mais confiantes de maquiagem, passa um batonzinho, passa uma maquiagem. Mesmo de dia, continuem fazendo como vocês faziam antes. Como vocês faziam antes. Peraí, vídeo ao vivo interrompido com um erro. Agora deu problema aqui no Face. Vamos ver se a gente volta. Vou ver se eu volto aqui no Face também. Só um instantinho, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Se eu conseguir, a gente vai pro Face, se não, eu fico só com você aqui no Instagram, tá bom? Então, voltamos lá. Faça como se você fosse sair para trabalhar, tá? Então, acorda de manhã, não precisa ser uma rotina rígida. Então, se você tinha um horário, né, que o seu despertador ali despertava muito cedo e você não precisa disso agora, tudo bem, tá tudo bem, não precisa ser rígido. A gente não precisa de uma cobrança exagerada em cima da gente mesmo nesse momento. A gente precisa de mais equilíbrio, mais generosidade, cortesia, inclusive, principalmente com a gente mesmo, de saber que não é todo dia que a gente vai acordar bem, não é todo dia que a gente vai acordar disposto a enfrentar tudo, tá todo mundo abalado e tá tudo bem. Vamos aceitar as nossas vulnerabilidades, as nossas dificuldades também, porque nós somos humanas e nós mães estamos sob pressão e tá tudo bem, não é o fim do mundo, tá? Mas, sempre que você puder, dá uma forçadinha, põe seu batom, toma seu banho, se arruma. Lógico, você não vai pôr a melhor roupa, não precisa, né? Mas põe uma roupa como se você fosse, não fosse estar trancada dentro de casa, porque isso não faz bem pro seu bem-estar emocional, tá? Monta uma rotininha e saiba o seguinte, a maioria das pessoas tem uma energia maior, um desempenho maior, principalmente quando toma essas providências, né, para dormir bem, de manhã. Então, para fazer as coisas mais difíceis, que exigem mais da sua mente, se você, por exemplo, trabalha em alguma coisa que vai exigir um esforço intelectual, se você estuda, se você faz relatórios, se você tem que mexer no computador, coisas que são mentalmente desafiantes. Procura fazer isso logo pela manhã,
porque estudos apontam que a maioria das pessoas tem mais energia de manhã. Claro que isso não é uma unanimidade, né? E aí entra de novo aquela questão de você fazer o seu diário e se autoconhecer. E às vezes você é uma pessoa mais noturna e de manhã você não está com o cérebro em tão alto desempenho. Então você, descobrindo como você funciona melhor, você consegue realmente fazer com que você escolha a sua rotina, você estabeleça a sua rotina de uma maneira mais eficiente, mais eficaz, tá bom? Geralmente de manhã. Outra coisa que é importante e que assim, eu detesto, é muito difícil para mim, mas eu tenho me forçado e tenho buscado soluções, é o tal do exercício físico. Eu não gosto de ir para academia, não gosto de puxar ferro, é um desafio para mim, mas eu acabei descobrindo que eu gosto muito de dançar. Tanto que eu fazia dança, né, antes dessa questão nossa aqui de reclusão ser imposta. Eu gostava de dançar, fazia aula de dança e obviamente tive que parar, mas eu já arranjei um jeito de fazer dança na minha casa mesmo, então eu separo ali 20 minutinhos pelo menos para fazer algum tipo de exercício. E lógico que não precisa ser dança, é qualquer coisa que você curta fazer, que não seja tão sacrificante para você fazer, que seja um alongamento. Tem muito material até gratuito aí na internet para você fazer sequências de alongamento, tem muito personal que está fazendo conteúdo na internet para você realmente ter ali uns exercícios que você consiga fazer dentro da sua própria casa, usando o material que você tem em casa, sem precisar ir para academia. É importantíssimo que você não pare de fazer exercícios físicos, e se você não fazia, aproveita agora essa mudança radical que está tendo na nossa rotina para implantar esse hábito na sua vida, porque é incrível. Você no começo, como eu falei, no começo piora, né? Porque você começa a fazer exercício, dói aqui, dói ali, gasta energia, a gente fica mais cansado, mas depois de um tempo aquilo passa a ser uma fonte de energia. Você se sente cada vez mais energizado, cada vez mais pronto para enfrentar seu dia a dia, enfrentar seus filhos adolescentes, se você realmente tem uma prática aí de fazer algum tipo de atividade física. Isso libera no corpo da gente endorfinas importantes, que são como se fossem analgésicos naturais, que fazem toda essa nossa angústia, essa nossa preocupação, essa nossa instabilidade, inclusive, ficar mais fácil de ser combatida, de ser lidada, administrada, tá bom? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui. Eu acho que isso. Tem algumas coisas. Eu costumava fazer uma rotina baseada no livro O Milagre da Manhã. A única coisa que eu parei de fazer foi acordar às 5. Por quê? Porque, me conhecendo, eu percebi que eu tive um efeito rebote de me sentir muito mais cansada a longo tempo, depois que eu passei 3 meses acordando às 5 da manhã. Não funcionou para o meu biotipo. Eu preferia acordar às 6, 6:30 e dormir um pouquinho mais tarde, porque para eu acordar às 5 e ter uma quantidade de sono suficiente para o meu corpo se reparar, para o meu corpo se restabelecer, porque o sono faz isso pela gente, ele regenera nosso corpo, eu precisava ir dormir, estar na cama já dormindo às 10 da noite e pela minha rotina eu não conseguia fazer isso. Então eu preferia acordar um pouquinho mais tarde e dormir um pouquinho mais tarde, porque funcionava melhor na minha rotina, mas eu continuo fazendo as coisas que o livro O Milagre da Manhã recomenda, que envolve o quê? Tem 6 coisas, 6 hábitos que ele indica para você fazer, e a sigla em inglês fica Savers. S é de silêncio. Ele recomenda que você fique alguns minutos em silêncio. A meditação é uma boa maneira de ficar em silêncio. A oração é uma boa maneira de você ficar em silêncio. Ficar você com você mesmo. Só prestando atenção no momento presente. Não é fazer a sua mente parar de funcionar, você parar de ter pensamentos, porque isso não existe, né?
Sua cabeça é uma máquina de pensar, ela vai continuar pensando. Você só precisa prestar atenção no que você está pensando e acolher aquilo que você está pensando. Não ficar preocupada nem com o futuro e nem com o passado por 5 minutos por dia. É mais que suficiente no começo, tá bom? Então, primeiro, silêncio. O A é de Savers a afirmações. Tem estudos que indicam que se você faz afirmações, você se coloca numa predisposição de elevar sua energia. É uma coisa mais profunda, não vou entrar no mérito aqui agora, mas se você tiver a possibilidade de ler o livro Milagre da Manhã, o Hall, Hall, H-A-L, Elrod, o autor. Ele explica direitinho como fazer. O V é de visualizações. Um é afirmações e outro é visualizações. Você visualiza como você quer que seu dia seja, como você quer que sua vida seja, e diz que isso fazendo com a técnica direitinho te predispõe a ter foco nas coisas que você quer alcançar, te dá sentido. Então, assim, ajuda muito na questão da depressão também, viu? Savers, aí V, exercícios físicos, que já é uma coisa que eu já recomendei. O R é read, leitura. Todo mundo fala assim, não tem tempo para ler, não tem tempo para ler, não tem tempo para ler. Mas se você acordar 10 minutos mais cedo, você tem 10 minutos a mais na sua vida, e se você acordar e já for direto ler, você conseguiu fazer aquilo, não importa o quão corrido seja a sua vida, né? E é isso que ele recomenda. Ele fala que se você acorda 1 hora mais cedo, você consegue fazer essas 6 coisas e a sua vida vai mudar. Vai acontecer um milagre na sua vida. Isso aconteceu com ele, é uma história super linda desse autor. Ele chegou a ser desenganado pelos médicos, sofreu um acidente seríssimo automobilístico, chegou a ser desenganado e hoje ele é uma pessoa super normal, né? Anda normalmente, tem todos os... não tem sequelas, né, do acidente e transformou a vida dele. Então, visualizações, reading, que é a leitura, e o S de scribe, que é escrever. O diário de novo, né? Só que ele recomenda fazer de manhã, mas ele mesmo fala, né, nesse Milagre da Manhã, que você deve analisar o que funciona melhor para você. Da mesma maneira que eu te disse, né? Tem gente que funciona de manhã, tem gente que funciona mais à noite. Então, faça como você se sente melhor, como funciona melhor para você, tá bom? Então, basicamente é isso, mãe. Primeiro, coloca essa máscara de oxigênio em você, tá? Procura cuidar de você, procura acolher um pouco mais a sua vulnerabilidade, a sua fragilidade nesse momento, tá? E com relação ao seu filho, se de tudo você tiver muita dificuldade para lidar com isso agora, procura recuar um pouco na agressividade, tá? Porque, assim, você tá num estado que eu acho que é difícil você tentar incluir qualquer tipo de abordagem para o seu filho neste momento, nesse estado emocional que você está vivendo, super estressada, cansada, ainda com todo esse cenário do coronavírus que né, apareceu na nossa vida, e ainda mais você tendo se recuperado de uma depressão e está com receio de cair de novo nisso. Então, eu te falar como lidar especificamente com seu filho adolescente, talvez não seja tão efetivo nesse momento, se você não tiver esse pré-requisito, que é de você cuidar de você mesmo. Entende? Primeiro cuida de você. E depois, sim, quando você estiver já mais tranquila, vá buscar maneiras de lidar com seu filho, porque existe uma maneira como você vai se comportar que vai mudar toda essa reação do seu filho. O que ele está te dizendo, mãe, com esse eu odeio vocês, odeio minha casa, ninguém me manda, o que ele está te dizendo é que ele está se sentindo atacado e ele está revidando. Seu filho está se sentindo ameaçado, atacado e ele está revidando. Entende? Essa violência que está partindo de dentro dele é uma resposta a outro tipo de violência que ele está recebendo. E não estou falando só da surra que você deu nele.
que é a violência mais reconhecida, né? Mas quando a gente fala assim, nossa, bateu, isso é violência, ok. Mas tem muitos outros tipos de violência, né? Desde um revirar de olhos, desde o irmão, por exemplo, que ele está tendo muito atrito. O irmão possivelmente faz algumas coisas que irrita o seu filho adolescente, que invade o espaço do seu filho adolescente e que ele não está conseguindo lidar porque ninguém ensinou a ele como lidar com as suas próprias emoções, né? Ninguém ensinou a nós pais como que os filhos vão saber se nós não ensinarmos. Percebe? Então, assim, tem muita coisa que dá para ser feita, tem um monte de material gratuito nas minhas redes sociais, no Insta, no Face, no YouTube, procura lá, tá? Põe, enquanto você estiver, sei lá, lavando louça, põe um foninho de ouvido e fica ouvindo as lives que eu faço, as aulas que eu faço. Tem muito material para te dar essa orientação de como lidar com seu filho. Mas antes de tudo, procura realmente colocar essa máscara de oxigênio em você, tá? E para todo mundo que está aqui, eu estou fazendo essa live, eu acho que caiu aqui no Face, depois eu vou verificar, não consegui voltar, eu acho. Mas estamos firme aqui no Instagram, depois eu passo lá pro Face para ficar para vocês também. E eu estou respondendo essa mãezinha nesse programa, né, que toda segunda-feira eu faço aqui, respondendo dúvidas de mães de adolescentes. E ela estava relatando que ela está numa situação assim de extremo nervoso, ela está se sentindo realmente muito sobrecarregada, muito estressada, e o filho de 14 anos está demonstrando umas reações diferentes, muito diferentes do que ele apresentava até então, e ela não está sabendo lidar com isso. Está perguntando o que eu faço. Então, primeiro passo, mãezinha, máscara de oxigênio em você. Te dei várias dicas, provavelmente você não vai conseguir colocar todas em prática ao mesmo tempo, isso é muito difícil, exige demais da gente, mas escolhe uma, duas coisinhas, tá? Pega as mais fáceis, por exemplo, tomar água. Se você coloca a garrafinha perto de você, eu tô com o meu copo aqui, ó, mas esse copo eu sempre subo pro escritório e trago uma garrafinha, porque às vezes a gente vai, né, trabalhando e não percebe que tá com sede. Então, vou sempre tomando água. E depois que você adquirir o hábito, fica mais fácil, tá? Então pega a água, por exemplo, não ficar assistindo o noticiário, vê o que é mais fácil para você, tá? E instala, começa a cuidar de você um pouco e neste momento só tira o pé do acelerador um pouco com ele, tá? Então se ele não te ajuda em casa, fecha os olhos para isso por um momento, deixa para tratar disso num segundo momento, tá? Porque aí depois com calma, mais restabelecida, você vai ver que tem uma maneira de você se colocar para o seu filho, pedir ajuda para ele, não só para ele como para os outros 2 filhos e para o seu marido também, tá? Sem impor, sem ser a chata, sem ser aquela pessoa que está sempre cobrando, sempre implorando e ele sempre fazendo de má vontade. Quando faz, né, amiga? Tem jeito deles fazerem de boa vontade, eu não falei para você? Anteontem meu marido lavou a louça e eu só fui ver que ele lavou a louça quando eu desci, né? Fui para a cozinha, quando eu vi, estava lá lavando louça. Falei, gente, que coisa maravilhosa, sem ninguém pedir, sem nem esperar. Isso acontece, mas depende muito da maneira como você se coloca, tá bom? Da maneira como você conversa com ele. Você falou que conversa do seu jeito, né? E eu imagino que ninguém nunca te explicou como é que se conversa de outro jeito. Então você está fazendo o melhor que pode, está fazendo o máximo que você consegue com todos os recursos que você tem hoje, mas tem muito mais recurso que você vai conseguir trazer para sua vida de pouquinho, porque você é uma mulher guerreira, você mesmo disse, né? Tô sentindo a depressão chegar, mas não vou deixar porque eu tenho que ser forte por ele. Então você vai conseguir, tá bom, amiga? Eu espero de todo o coração. Olha, acabei usando o tempo todo só para uma pergunta, mas eu acho que valeu a pena. Eu até gostaria que vocês me dessem aqui um feedback se ajudou também as outras pessoas que estão ouvindo, se essas dicas são relevantes, se ajudou. Tenta colocar em prática, ou então me fala o que você já faz que funciona para você, tá bom? Porque quando você escreve aqui, você ajuda as outras pessoas também,
tá? Gente, muito obrigada, foi muito legal. Essa vez eu fiz a live simultânea, o Face caiu infelizmente, mas não tem problema não. A gente vai fazendo o melhor possível dentro das nossas condições, não é? Um beijo, muito obrigada, adorei fazer a live aqui com vocês e vamos fazer mais vezes, tá? Tchau, gente!